Preparados para a grandeza, capítulo 2. A honra, o princípio que sustenta a vida com Deus, parte 1. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. Deus tem prazer em abençoar aqueles que têm prazer em ser bênção. Introdução. O que é honra segundo a Bíblia? No mundo moderno, honra costuma ser confundida com educação, gentileza ou respeito social. Mas, na Bíblia, honra é algo muito mais profundo. Ela não nasce do comportamento do outro, mas do valor que atribuímos a Deus, às pessoas e às coisas que ele estabeleceu. No hebraico bíblico, a palavra honra, que significa literalmente peso, valor, importância, algo honrado é algo que pesa em nossas decisões, que não é tratado como comum ou descartável. No grego do Novo Testamento, a palavra que significa preço atribuído, estima, dignidade reconhecida. Isso nos ensina algo fundamental. Honrar é reconhecer valor antes de qualquer benefício. Por isso Salomão escreve: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Ele não diz pague a Deus, mas honre. Honra é sempre uma questão de prioridade e valor, não de obrigação mecânica. Primeiro, o princípio da honra, uma lei espiritual. A honra não é uma sugestão bíblica, é um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2:30. Esse texto foi dito a Eli, o sacerdote, e revela algo sério. Deus não retira sua promessa, mas retira a manifestação da recompensa quando a honra é perdida. John Bevere explica que honra é como um canal. Deus já decidiu abençoar, mas a honra mantém o canal aberto. Quando a honra é quebrada, o fluxo é interrompido. John Wesley dizia que a fé verdadeira sempre se expressa em ordem, reverência e obediência prática. Onde não há honra, a fé se torna apenas discurso. Segundo, honra e autoridade. Como Deus governa. Deus escolheu governar o mundo por meio de autoridade delegada. Isso é essencial para entendermos honra. Toda autoridade procede de Deus. Romanos 13:1. Honrar a autoridade não significa concordar com erros, mas reconhecer a função que Deus estabeleceu. Eli, o sacerdote que perdeu a honra. Eli era sacerdote e juiz em Israel. Seus filhos profanavam o templo, roubavam as ofertas e viviam em pecado. 1 Samuel 2. Ele sabia, mas não corrigiu. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? 1 Samuel 2:29. Eli perdeu seus filhos, sua liderança e morreu tragicamente. O problema não foi a falta de culto, mas falta de honra à santidade de Deus. Saul, o rei que perdeu o reino. Saul foi o primeiro rei de Israel. Começou humilde, mas passou a agir por medo do povo, desobedecendo a Deus. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou. 1 Samuel 15:23. Saul honrou mais a opinião pública do que a voz de Deus. Quem perde a honra à palavra, perde a autoridade espiritual. Mesmo assim, Davi honrou Saul. Não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Davi entendia que honrar a autoridade era honrar o Deus que a instituiu. Terceiro, Jesus e a falta de honra. Em Nazaré, Jesus foi rejeitado. Não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Eles diziam: não é este o filho do carpinteiro? A familiaridade gerou desprezo. Onde Jesus foi tratado como comum, o sobrenatural cessou. C.S. Lewis afirmava que o orgulho nasce quando tratamos o extraordinário como trivial. A falta de honra fecha os céus. Os 3 níveis de recompensa da honra. Fundamentação bíblica. Jesus ensina que a honra nunca é neutra. Ela sempre produz um resultado. O reino de Deus funciona por princípios e a medida da honra determina a medida da recompensa.
O próprio Cristo afirma: porque com a medida com que medires, também vos medirão. Lucas 6,38. Isso se aplica diretamente à honra. A forma como reconhecemos valor define o que recebemos de Deus. Primeiro, honra constante, recompensa plena. Texto base: quem recebe profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mateus 10,41. Explicação do texto: Jesus está ensinando que não basta receber uma pessoa, é preciso recebê-la segundo o valor espiritual que ela carrega. Receber na qualidade de profeta significa reconhecer a função, o chamado e a autoridade que Deus concedeu. Não é admiração humana, é discernimento espiritual. Quando alguém honra de forma constante, não apenas quando convém, essa pessoa passa a participar da recompensa ligada àquela função. Aplicação espiritual: quem honra a palavra, recebe revelação. Quem honra o ministério, recebe edificação. Quem honra a Deus acima de tudo, recebe plenitude de vida espiritual. Outro texto que confirma esse princípio é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2,30. Aqui, Deus não diz talvez, nem em parte. Ele diz honrarei. A honra constante gera recompensa plena, porque há alinhamento contínuo do coração. Esse é o nível da maturidade espiritual. 2. Honra seletiva, recompensa parcial. Texto base: porém, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. João 12,42. Explicação do texto: esses homens creram em Jesus, mas não o honraram publicamente. A fé era real, porém condicionada ao medo e à conveniência. Honravam Jesus no íntimo, mas não no posicionamento. Isso é honra seletiva. Honra quando é seguro, honra quando não há custo, honra quando não há risco. Aplicação espiritual: pessoas nesse nível recebem bênçãos, mas limitadas. Têm fé, mas instável. Experimentam Deus, mas sem profundidade. Jesus confirma essa limitação quando diz: como podeis crer recebendo glória uns dos outros e não buscando a glória que vem do Deus único? João 5,44. A recompensa existe, mas é parcial, porque a honra é parcial. Esse é o nível da imaturidade espiritual. 3. Essência de recompensa. Texto base: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Explicação do texto: Jesus está em Nazaré, sua cidade natal. As pessoas o conheciam, mas não o honraram. Disseram: não é este o filho do carpinteiro? Eles reduziram Jesus ao que era comum. O problema não foi a falta de poder em Jesus, mas a falta de honra no coração do povo. O resultado foi claro: milagres cessaram. Aplicação espiritual: onde não há honra, o sobrenatural é bloqueado. A presença se torna comum. A bênção não flui. Outro texto reforça esse princípio. Desprezaram a terra desejável, não creram na sua palavra. Salmo 106:24. Desprezar é o oposto de honrar. Na tabela temos nível de honra, postura do coração, resultado espiritual. Honra constante, reconhece valor sempre, recompensa plena. Honra seletiva, reconhece valor quando, recompensa parcial. Falta de honra, trata como comum, nenhuma recompensa. Conexão final com maturidade. A honra revela o nível de maturidade espiritual. Filhos maduros honram constantemente. Imaturos honram seletivamente. Corações endurecidos não honram. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 6:10. A honra começa no pouco, mas decide o muito. 5. Honra no dia a dia, onde a fé se torna visível. A honra não se prova apenas em grandes decisões espirituais, mas nas pequenas atitudes diárias. A Bíblia ensina que a fé verdadeira sempre se manifesta no cotidiano. Quando a honra fica restrita ao culto, ela se torna discurso. Quando desce para a rotina,
ela se torna vida cristã autêntica. Jesus deixou claro que o reino de Deus é vivido no chão da vida, não apenas no templo. Tópico 5.1. Honra na família, o primeiro ambiente de formação espiritual. Texto base. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Explicação do texto. Este é o primeiro mandamento como promessa. Deus liga honra familiar à longevidade e qualidade de vida. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo, mas reconhecer a autoridade formadora que Deus estabeleceu. A honra protege o coração do ressentimento e cria uma base saudável para a vida espiritual. Onde há desprezo pelos pais, geralmente há dificuldade em honrar Deus e autoridades espirituais. Aplicação prática. Honra envolve respeito, cuidado e gratidão. Mesmo os pais falhos ocupam uma posição que Deus considera séria. A desonra familiar gera ciclos de ruptura e dor. Tópico 5.2. Honra no casamento, cuidando com aquilo que Deus uniu. Texto base. Maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, e como sendo vós juntamente herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Explicação do texto. Pedro ensina que a falta de honra no casamento afeta diretamente a vida espiritual. Ele chega a afirmar que as orações podem ser impedidas quando não há honra no relacionamento conjugal. Honrar aqui não é inferiorizar, mas valorizar, proteger e cuidar. O texto mostra que a honra conjugal não é opcional, ela é a condição para a comunhão saudável com Deus. Aplicação prática. Palavras duras, desprezo e indiferença quebram a honra. Honra restaura diálogo, segurança emocional e espiritualidade no lar. Casamentos honrados se tornam testemunhos vivos do reino. Tópico 5.3. Honra na igreja, o corpo que cresce em amor. Texto base. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Explicação do texto. Paulo ensina que honra dentro da igreja não é hierarquia fria, mas preferência mútua. Honrar é colocar o outro em posição de valor, não de competição. Uma igreja onde a honra cresce em unidade, preserva relacionamentos, cria ambiente para o agir de Deus. Onde a honra morre, surgem fofocas, divisões e frieza espiritual. Aplicação prática. Honrar irmãos é evitar críticas destrutivas. Honrar líderes é cooperar, não sabotar. Honrar a igreja é proteger sua comunhão. Tópico 5.4. Honra no trabalho, espiritualidade além do templo. Texto base. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Explicação do texto. Paulo ensina que o trabalho também é um lugar de honra espiritual. Trabalhar com excelência não é idolatria do desempenho, mas testemunho de caráter cristão. Honrar no trabalho é reconhecer que Deus vê aquilo que ninguém mais vê. A falta de honra no trabalho revela uma fé desconectada da prática. Aplicação prática. Honra se expressa em responsabilidade e ética. O cristão honra a Deus quando trabalha com integridade. Deus promove quem honra mesmo quando ninguém reconhece. Tópico 5.5. Honra nas palavras e atitudes, o coração revelado. Texto base. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Explicação do texto. A honra também se revela no modo como falamos. Palavras carregam peso espiritual. A desonra muitas vezes começa na linguagem. Ironia, desprezo, murmuração e julgamento. Jesus ensina que palavras revelam o conteúdo do coração. Um coração honrado gera palavras que edificam. Um coração desonrado gera palavras que ferem. Sexto, quando o coração perde o peso do sagrado. Desonra não é apenas falta de educação. Na Bíblia, desonra é um pecado espiritual porque ela reduz o que Deus declarou valioso a algo comum. É quando o coração perde o senso do sagrado.
o respeito pela autoridade de Deus, a reverência pela palavra e a dignidade do próximo. E a Bíblia mostra que a desonra sempre cobra um preço. Às vezes o preço aparece rápido, às vezes vem como desgaste lento, mas sempre vem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Paulo ensina que existe uma colheita inevitável. Honra é semente, desonra também. Tópico 6.1. Quando a desonra começa, o veneno das palavras e do coração. A desonra quase nunca começa com um grande ato público. Ela geralmente começa em pequenos sinais: sarcasmo, desprezo, murmuração, crítica amarga, resistência interior à autoridade. Jesus revela que o problema não está só na boca, mas no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. A desonra é um coração sem peso, sem reverência, sem temor. E quando o coração perde o peso do sagrado, a vida espiritual perde profundidade. Tópico 6.2. Coré. Desonra a autoridade quando a rebeldia se disfarça de justiça. Quem foi Coré? Coré era levita, tribo separada para serviço espiritual. Ele se levantou contra Moisés e Arão no deserto. Números 16. O que aconteceu? Coré e seu grupo disseram: basta, pois toda a congregação é santa. Por que, pois, vos elevais? Números 16:3. Parece um discurso bonito. Igualdade, justiça, democracia espiritual. Mas o problema era outro. Ele queria posição sem chamada, liderança sem submissão, autoridade sem honra. Moisés responde com um princípio: pela manhã o Senhor mostrará quem é seu. Números 16:5. O preço da desonra de Coré. Deus julgou de modo tremendo. A terra abriu a sua boca e os tragou. Números 16:32. Explicação: Deus estava dizendo: vocês não rejeitaram Moisés, rejeitaram a minha ordem. Desonrar a autoridade é grave porque destrói a estrutura que Deus usa para conduzir seu povo. Lição: rebeldia pode ter linguagem religiosa, mas continua sendo rebeldia. Como Saul desonrou a palavra de ordem, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. E o sumo sacerdote Eli desonra no altar. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? 1 Samuel 2:29. Tópico 6.3. A desonra fecha portas que talento não abre. E Jesus deixa isso evidente em Nazaré. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Eles conheciam Jesus, mas não o honraram. A familiaridade gerou desprezo. E o céu fechou. Princípio: onde não há honra, até o poder de Deus é rejeitado. Tópico 6.4. O preço invisível. Desonra rouba paz, unidade e presença. Nem sempre a desonra gera um juízo imediato, mas ela sempre gera perdas internas. Enfraquecimento espiritual, divisão na igreja, esfriamento da fé, dureza de coração. Perda de sensibilidade à voz de Deus. A Bíblia alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. A desonra entristece o espírito, porque fere a comunhão. E onde o espírito se entristece, a vida perde luz. Aplicação prática: como identificar desonra no coração? Perguntas simples para o leitor se examinar. Primeiro, eu critico com prazer ou corrijo com temor? Segundo, eu falo com desprezo de autoridades, pais, líderes, cônjuge? Terceiro, eu trato o culto, a palavra e a igreja como algo comum? Quarto, eu obedeço quando concordo ou quando Deus manda? Quinto, eu honro em público e desonro no particular? Desonra custa caro demais. Honra é semente de bênção, desonra é semente de perda. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. A pergunta não é se haverá colheita, haverá. A pergunta é:
O que estamos semeando? Sétimo, honra e primícias, quando a prioridade revela o valor. Se existe um lugar onde a Bíblia torna honra extremamente prática, esse lugar é o princípio das primícias. Primícias não começam no bolso, começam no coração. Elas são uma linguagem espiritual que diz: Deus vem primeiro. E por que isso é honra? Porque honra é reconhecer valor e prioridade. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, 9. Explicação do texto. Salomão não diz apenas dê, ele diz honre. Ou seja, o ato de entregar as primícias não é um pagamento, é um ato de reconhecimento. Senhor, tudo vem de ti, tudo depende de ti, e por isso tu és o primeiro. A prova de que isso é sobre prioridade e não apenas dinheiro está no verso seguinte: e se encherão fartamente os teus celeiros. Provérbios 3, 10. A promessa não é mágica, ela é consequência do princípio. Deus abençoa o coração que o coloca na ordem correta. Deus tem prazer em abençoar aqueles que têm prazer em ser bênção. Pastor Robson José de Jesus. Informações. Na última página do arquivo digital você encontrará fontes consultadas. Autoria: Pastor Robson José, Igreja Metodista Central em Álvares Machado.